Abramos, queridos, nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens nessa carta. Essa noite nós enfocaremos do verso 2 até o verso 6 a respeito da unidade da igreja. Tema extremamente pertinente e atual. Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a orientação do Senhor na compreensão da sua palavra. Orienta-nos, ó Deus, no entendimento da tua revelação escrita, que teu bendito Espírito Santo nos conduza por estas letras inspiradas por ti e que o Senhor nos dê um entendimento correto a respeito delas. E mais do que isso, inclina o nosso coração à obediência, muda a nossa vida no que precisa ser mudado, para que nós possamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Abençoa teu povo aqui presente e em todo lugar, nessa noite, onde a tua palavra está sendo exposta, o Evangelho verdadeiro proclamado, por amor do teu nome. Amém. Queridos, no nosso estudo na carta aos Efésios, nós já vimos até o presente momento como Paulo começa a carta expondo o plano glorioso da salvação que o Deus triuno arquitetou e aplicou desde a eternidade. Isso nós temos no capítulo 1. Depois nós vimos como ele ora para que os seus leitores compreendam esse grande plano, para que eles possam ter uma ideia da eficácia do poder de Deus na salvação de pecadores. Isso ainda no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, nós vimos a exposição que Paulo fez da graça de Deus, como a graça de Deus opera ou é demonstrada na conversão de pecadores. E chegando à conclusão de que é pela graça que nós somos salvos, não vem de obras, dom de Deus, pela fé que nós somos salvos. Depois ele expõe o seu ministério apostólico, que Deus usa para trazer juntos judeus e gentios na mesma igreja e pela graça também. Final do capítulo 2, entrando no capítulo 3. Ele termina o capítulo 3 orando para que os seus leitores sejam fortalecidos nessas verdades. Isso marca o final da parte doutrinária da carta aos Efésios. Capítulo 4 marca o início da parte prática. Não é que na parte doutrinária não tinha implicações práticas e não é que na parte prática não tenha doutrina. Mas o foco de Paulo nos 3 primeiros capítulos é expor a natureza da igreja. O que é que nós somos e temos, quais são os nossos privilégios em Cristo Jesus. A partir de agora, capítulo 4, ele vai expor os nossos deveres. À luz do que nós vimos nos 3 primeiros capítulos, nós devemos viver de uma certa maneira. E foi isso que nós falamos no domingo passado. O verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O apóstolo Paulo faz esse apelo para que os cristãos vivam de maneira digna do nome de cristão. E agora ele entra em um outro assunto, bastante prático também, e que é resultado de tudo que se viu até aqui na carta aos Efésios, que é a necessidade de nós vivermos unidos. Especialmente o verso 3, ele diz: se esforcem diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, eu creio que esse é um assunto extremamente importante nos dias de hoje, a unidade dos cristãos. E é um assunto que tem sido alvo de muita discussão,
Primeiro, nós temos a crítica da Igreja Católica de que os evangélicos, eles são completamente divididos. Costumo ver essa crítica nas redes sociais, de repente perguntando, mas que igreja evangélica? Qual delas? Pentecostal, neopentecostal, reformada, conservadora, calvinista, arminiana, porque são tantas. Mas nós não. A Igreja Católica só tem uma. Então, geralmente esse apelo, essa crítica é feita aos evangélicos, dizendo que nós não temos unidade ou que nós quebramos a unidade aqui, do Espírito. Mas é evidente que essa argumentação é uma falácia, porque Paulo está falando aqui da unidade que é promovida pelo Espírito Santo e não uma unidade que é promovida por meio de uma organização hierárquica encabeçada por um homem que se diz infalível. Completamente diferente. Que é a unidade imposta de cima para baixo, a ponto de se dizer que fora da estrutura da Igreja Católica não há salvação. Então, não é desse tipo de unidade que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando da unidade que é promovida pelo Espírito Santo, que é promovida por Ele, criada por Ele. Nós vamos ver isso mais de perto aqui. Mas isso não quer dizer que a crítica não seja totalmente verdadeira, que a crítica seja totalmente falsa. Porque, infelizmente, os evangélicos se dividem em questões onde eles poderiam se tolerar uns aos outros, onde eles poderiam conviver uns com os outros, com suas diferenças. E aí essa multiplicidade de denominações. Contudo, em favor dos evangélicos se diga que se nós dissermos assim, quem no meio de toda essa pluralidade, diversidade de denominações evangélicas, se eu disser assim, se ajuntem comigo todos os que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a salvação é pela fé em Cristo somente, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, voltará uma outra vez para buscar os seus, creio na realidade do inferno, na realidade do céu e no perdão de pecados pelo sangue de Jesus. Aí, se eu disser, quem crê nisso se ajunte num lugar só, nós talvez vejamos que a unidade entre os evangélicos é muito maior do que se pensa. E que boa parte dessa diversidade é em questões absolutamente secundárias, governo de igreja, contemporaneidade de dons, forma de batismo, estilo de organização. Então, por isso que é importante olhar para esse assunto com critério e dando a ele a sua devida importância, porque esse é o tipo de coisa que se diz hoje e com muita frequência, e é preciso que nós tenhamos uma compreensão muito clara do que é que Paulo está determinando aqui, que nós preservemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, com esse objetivo em mente, eu gostaria de ver com vocês, primeiro, essa orientação de Paulo, essa ordem que ele dá e como devemos promovê-la. Em seguida, os motivos que o apóstolo Paulo nos dá para isso, aqui nessa passagem, e por fim algumas aplicações práticas, assim Deus nos oriente. Então, em primeiro lugar, vamos tentar entender essa ordem que é dada aqui no verso 3. Esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A primeira observação que nós precisamos fazer é que Paulo está pressupondo que já existe uma unidade. Ele não está dizendo criem uma unidade, mas ele diz preserve, guarde essa unidade que já existe. Essa unidade é a unidade que decorre do fato de que Deus nos ajuntou no mesmo corpo, que é a igreja. E igreja aqui eu me refiro ao corpo místico de Cristo, à igreja invisível, ao seu povo que está espalhado pelo mundo todo. Todos nós temos isso em comum, nós pertencemos ao povo de Cristo, mesmo que espalhados em muitas denominações, em muitas culturas e em muitos lugares. E quem fez isso foi Deus. Essa unidade, ela não é criada pelo homem, mas ela é decorrente do fato de que Deus, desde a eternidade, Ele elegeu um povo, escolheu um povo, o Deus Filho veio a esse mundo, morreu por esse povo, e o Espírito Santo chama esse povo através da pregação da palavra e os constitui no corpo de Cristo. Então, eu e você não contribuímos absolutamente em nada para essa unidade, ela é feita por Deus e a boa notícia é que também eu e você não podemos destruí-la.
Apesar de todos os nossos erros, de todas as nossas diferenças, essa unidade, ela não pode ser destruída. Porque a unidade é a composição do verdadeiro povo de Deus, é Deus quem fez. Ela é gerada e operada pelo Espírito Santo. Cristo falou dessa unidade lá em João capítulo 7, quando ele orou ao Pai dizendo: eu não rogo somente por estes meus discípulos, mas também rogo por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É essa unidade aqui que Paulo está se referindo, pela qual Cristo orou, e que consiste nisso: aqueles que em todo lugar, em todas as épocas, creem verdadeiramente em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, essa é a primeira observação. Essa unidade, ela já existe independente de mim e de você, independente de onde você está. Segunda coisa, o que nos é dito aqui é que nós devemos preservar essa unidade. E a ideia de Paulo é que a preservação consiste em você expressar na prática essa unidade. Ela já existe. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus, mas cabe a você e a mim viver unidos, na prática, no dia a dia, demonstrar essa unidade ao mundo, diante do mundo. É isso que significa preservar essa unidade. Quando Paulo escreveu estas palavras, estas palavras de Paulo foram dirigidas à igreja de Éfeso, onde havia judeus e havia gentios. Ele já tinha falado disso no capítulo 2, do verso 11 até o verso 22. Ele falou de como Deus, mediante Jesus e pela pregação dos apóstolos, trouxe para a igreja tanto os judeus, o antigo povo de Deus, como os gentios, que agora se tornam povo de Deus mediante a fé. Inclusive ele diz no capítulo 2, verso 14, Cristo é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Então Deus já uniu num corpo só, que é a igreja, tanto os judeus, o povo de Israel do Antigo Testamento, que creem no Messias, como nós brasileiros, que somos gentios, não somos judeus, mas cremos no mesmo Messias. Então estamos unidos. A igreja de Éfeso era composta de judeus e gentios, e agora começava o problema, porque havia diferenças entre eles. O judeu dizia: eu sou crente em Jesus Cristo, mas eu não como carne de porco não, está na lei de Moisés. Sangue também, nem pensar. Sábado está na lei de Moisés, então eu vou guardar o sábado, e eu quero circuncidar meus filhos. Eu sou crente, creio que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, mas eu também sou judeu. Aí chegavam os que não eram judeus, na igreja de Éfeso, na mesma igreja, a igreja dava uma festa, e lá na churrascada está feito o problema, né? Se saía uma costelinha de porco, os judeus se levantavam e iam embora. E os gentios diziam: mas por que a minha liberdade está prejudicada por causa dos preconceitos desse irmão que acha que não pode comer nada? Claro que nós podemos. Jesus disse que todos os alimentos são livres para nós, que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas aquilo que sai da boca, é isso que contamina o homem. Por que eles não podem compreender isso? E aí havia o risco de quê? Cisma. A igreja se dividir em torno dessa questão: posso comer isso, não posso? Circuncida o meu filho, não circuncida? É sábado ou domingo? Feita a confusão. Eram todos crentes, eram todos servos do mesmo Deus, mas havia divergência de opinião com relação a estas coisas. Daí Paulo dizer: queridos, vocês têm que preservar a unidade do Espírito. Ela já existe, mas vocês têm que viver de tal maneira que vocês vivam juntos com suas diferenças. Porque diferença sempre vai haver sobre estas questões. Sempre haverá estas diferenças. É nosso dever preservar essa unidade. Daí ele recomenda que nós nos esforçamos para isso. Como eu disse, nós não podemos produzi-la, mas nós podemos cuidar para que ela apareça no nosso meio e diante do mundo. Agora, como fazer isso? Ele nos diz aqui, e eu quero destacar 3 pontos de como preservar essa unidade. Eu creio que o verso 2, embora ele venha na sequência explicando talvez o verso 1, ele pode ser muito bem uma introdução à questão da unidade.
Paulo diz no verso 1 que nós devemos andar de modo digno da vocação a que nós somos chamados. E em seguida ele diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O verso 2 bem pode ser a explicação ou a revelação de como nós devemos, em primeiro lugar, preservar a unidade do Espírito. E eu creio que o ponto-chave no verso 2 é a última expressão: suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Para que eu suporte você e você me suporte, eu preciso ter amor, eu preciso de humildade, eu preciso de mansidão e longanimidade, que significa paciência. Mas o foco aqui é o termo suportando uns aos outros, porque sem haver isso não pode haver unidade, nem união. O que Paulo está pressupondo aqui, quando ele diz vocês têm que se suportar uns aos outros, é que ele está pressupondo que vai ter hora que vai ficar insuportável viver com vocês e vocês comigo, porque nós vamos ter diferença de opinião, nós não vamos concordar em tudo, nós vamos divergir sobre como é que deve ser feito isso, como é que esse ponto deve ser abordado, nós vamos divergir a respeito da avaliação da atitude de uma pessoa, o que ela fez está certo ou está errado, um vai achar que está certo, outro vai achar que é errado, um vai dizer cadê a base bíblica, outro vai dizer está aqui, mas isso aí está errado, a sua interpretação. Como é que nós vamos viver juntos? Então, é inútil, quando a Bíblia fala de unidade, ela não está falando de uniformidade. Uniformidade é quando todo mundo pensa exatamente igual. A Bíblia nunca pede uniformidade, mas ela pede que nós estejamos unidos nestas questões que são fundamentais. Sempre vai haver diferenças. E é uma utopia você pensar numa igreja, ou pensar na igreja de Cristo no mundo todo, pensando exatamente igual em todos os pontos, haverá diferença. Por isso que é necessário que nós nos toleremos, suportemos uns aos outros. O que é que significa suportar? Significa dizer, nós não concordamos, mas continuamos amigos, continuamos irmãos, eu continuo falando com você, continuo indo na sua casa, continuo cumprimentando você, eu não concordo com a maneira como você agiu, eu discordo desse ponto aqui, doutrinário com você, mas ainda assim, eu considero você meu irmão e eu ando com você como meu irmão em Cristo Jesus. É isso que significa suportar. Porque as pessoas não se suportam, é que elas se dividem. E isso acontece no casamento, isso acontece nas relações familiares, isso acontece na igreja, isso acontece entre as denominações. Às vezes as pessoas preferem simplesmente ir embora. Em vez de ficar e suportar e dar um testemunho de unidade, elas preferem simplesmente ir embora, dividir, sair. Você vai no seu caminho, eu vou no meu. Mas o caminho bíblico é outro, é para que nós nos suportemos. É um verdadeiro exercício a igreja, não é? A família, o casamento, é um verdadeiro exercício o tempo todo. Olha o que é que vai precisar, verso 2, humildade, porque o arrogante, ele não vai conseguir suportar os outros, só ele está certo. É preciso mansidão, responder com brandura, né? Porque na hora que você responde de maneira exaltada, uma palavra dura, ela vai provocar o furor e vai causar divisão. A mansidão para poder conversar, escutar, prestar atenção e entender o outro. Isso é necessário para que você possa suportar um ao outro. Longanimidade quer dizer paciência, um longo ânimo, a capacidade de aguentar bastante, ou pelo menos o suficiente. Tudo isso é necessário para que a gente se suporte. E sem haver essa tolerância entre nós, não pode haver unidade externa. Nós estaremos completamente esfacelados. Segunda coisa que Paulo nos diz sobre a preservação dessa unidade, a primeira é a necessidade de nos suportar uns aos outros. Segundo, é a necessidade de manter a paz, que é a decorrência. Verso 3 ainda, final, ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra vínculo significa alguma coisa que prende e mantém unida duas coisas. Eu pensei até trazer aqui um grampeador para dar um exemplo para vocês, aqui pegar e grampear
Pronto, é isso aqui, o que é vínculo. As duas páginas estão presas. É isso que significa vínculo, né? É o grampo que segura eu e você. Mas sabe como é o nome desse grampo? Está escrito aqui, paz. Paz é o grampo que nos mantém juntos. E para que haja paz, é preciso, vou ler de novo, humildade, mansidão, longanimidade, que você se suporte, que nós nos suportemos uns aos outros em amor. E aí nós vamos ter paz. Ter paz com as pessoas não significa que você concorda em tudo com elas, mas que você não está em guerra com elas por isso. Seu coração está aberto, você convive com elas, você anda com elas, você faz coisas juntos com aquela pessoa, somos irmãos, trabalhamos juntos. É isso que Paulo quer, é isso que Deus quer de nós, que nós nos esforcemos para isso. A terceira coisa aqui é que, quanto a de que maneira nós temos que procurar essa unidade, a primeira foi suportando uns aos outros, segundo, é na busca da paz, que funciona como um vínculo, e terceiro, devemos fazer isso com diligência. Verso 3, esforçando-vos diligentemente. Ou seja, é alguma coisa que nós devemos fazer, primeiro, que exige esforço, né? Está falando de esforçai-vos, e não só se esforçar, mas se esforçar com diligência, quer dizer, com pressa, com intenção, com um objetivo claro. É alguma coisa que devia ser alvo da sua vida. Ou seja, eu serei uma pessoa que vou promover a unidade ou expressar a unidade da igreja, vou viver em comunhão com os meus irmãos. É alguma coisa que tem que ser feito com diligência. Isso vai exigir trabalho duro, vai exigir esforço. O que é que isso vai exigir? Perdão, amor, humildade, paciência, discordar sem ferir, palavras brandas, espírito de tolerância. Enfim, o que Paulo está dizendo é: sejam crentes, vivam como filhos de Deus, vivam como filhos de Deus. Talvez aqui eu devia parar um pouco e fazer uma diferença, fazer a diferença entre heresia e erro, porque talvez tenha ficado um pouco confuso até agora. Essa distinção vai ajudar. Essa distinção, ela é muito importante. Erro é um equívoco teológico que não atinge a questão da salvação. Então, uma pessoa pode estar salva, portanto é meu irmão, em Cristo Jesus, mas ela pode estar errada, num ponto que não afeta essa salvação. Tipo, ela pode acreditar que hoje em dia Deus tem apóstolos hoje. Eu acho que peguei um erro perigoso, assim, já no limite de heresia, né? Não foi uma escolha muito boa, mas tudo bem. Vamos lá. A pessoa acredita que tem apóstolos hoje. Eu não considero um erro fatal, né? Eu creio que nessas igrejas apostólicas tem pessoas que são meus irmãos em Cristo. Mas é um equívoco pensar que há apóstolos hoje. Mas isso não me separa dela, em termos assim, eu não posso ter comunhão com ela, não me sentarei à mesa do Senhor com ela, ou eu não vou orar junto com ela, ou enfim, fazer alguma coisa juntos, não deveria me impedir, porque é um erro, mas não é fatal para a salvação. Aquela pessoa continua sendo minha irmã. Heresia é diferente. Por exemplo, a pessoa diz: não creio na Trindade, não creio que Jesus é o Filho de Deus, não creio que o Espírito Santo é pessoal, é apenas uma força que vem de Deus. Eu estou descrevendo o unitarismo. Então, por exemplo, boa parte do movimento judaizante hoje, o movimento messiânico, ele é unitarista. Ele crê que Jesus é o Messias, mas ele não é Deus. Então isso é unitarismo, isso é heresia. Eu não posso considerar estas pessoas como meus irmãos em Cristo, porque a divindade de Cristo, ela é colocada na Bíblia como sendo condição para que nós sejamos de fato filhos de Deus. Ou, por exemplo, a pessoa diz: não, eu não creio que Jesus ressuscitou dos mortos literalmente. Ele ressuscitou na lembrança dos discípulos, ele ressuscita toda vez que a gente fala sobre ele. Mas a ressurreição literal de entre os mortos, eu não creio nisso. A ciência prova que mortos não ressuscitam. Então isso é uma heresia. Uma pessoa que acredita assim, eu não posso considerar meu irmão, eu não estou unida a ela.
devo tratar com civilidade, com educação, todas estas pessoas, mas eu não tenho unidade espiritual com essa pessoa. Então existe a diferença entre heresia e erro. E nós precisamos fazer essa distinção. Eu quero comunhão com todo mundo que professe as grandes verdades do cristianismo. Aqueles grandes pontos que caracterizaram ou que estão no credo apostólico e nas grandes confissões da igreja, através da história. Eu quero comunhão com todos eles, mas nós podemos divergir nessas questões secundárias. Isso não deveria abalar a nossa comunhão. Então essa é a diferença entre heresia e erro. Agora, deixe-me passar para a segunda parte do texto, onde Paulo nos dá os motivos para nós preservarmos essa unidade. Os versos de 4 a 6 foram escritos por Paulo num formato trinitário. No verso 4 ele fala do Espírito, no verso 5 ele fala do Senhor, que é Cristo, e no verso 6 ele fala de Deus Pai. Não é a primeira vez que Paulo faz isso. No capítulo 1, ele fez exatamente a mesma coisa, só que a ordem foi o contrário. Ele começou com Deus Pai, capítulo 1, de 3 a 6. Depois ele falou de Deus Filho, Jesus Cristo, capítulo 1, de 7 até 12. E depois ele falou do Espírito Santo, capítulo 1, de 13 a 14. Paulo costuma, nas suas cartas, escrever suas ideias ou expressar suas ideias dentro dessa estrutura Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um dos motivos pelos quais, mesmo que a palavra trindade não está na Bíblia, mas a trindade transparece com muita clareza de todas as páginas da Bíblia. Exagero isso, não é? Mas ela aparece em tudo que está escrito. Praticamente qualquer das cartas que você pegar, você vai encontrar essa referência trinitária, ou então pelo menos ao Pai, ao Filho e ao Espírito implicitamente. Essa é uma das razões pelas quais nós cremos de fato que o Deus verdadeiro é triuno, 3 pessoas que subsistem no único e verdadeiro Deus. Essa é a estrutura aqui que nós encontramos dos versos 4 a 6, quando Paulo dá os motivos pelos quais nós devemos preservar a unidade que há entre nós. E a razão então é simples, é que nós somos alvo da ação das 3 pessoas da Trindade. Primeiro, o Espírito Santo, verso 4, nós somos abençoados pelo mesmo Espírito. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. É o Espírito Santo quem nos chama na mesma esperança e nos coloca no mesmo corpo. Isso é atribuído ao Espírito Santo em todo o Novo Testamento. Ele é o agente da Trindade. Através da pregação do Evangelho, ele vai no coração dos eleitos de Deus, os chama de maneira irresistível e os coloca no corpo de Cristo e os enche da mesma esperança, a vida eterna seguida do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. Nós partilhamos disso, é isso que nós cremos. Agora, embora Paulo esteja dando aqui os motivos pelos quais nós temos que procurar preservar essa unidade, nós encontramos também aqui os pontos que nos são comuns, os pontos nos quais acreditam todos os verdadeiros cristãos ao redor do mundo. E o primeiro é esse, que eles foram chamados, primeiro Deus triuno, né? Isso é óbvio. Segundo, que o Espírito Santo foi quem o chamou, e que o Espírito Santo lhe deu essa esperança da vida eterna e do novo céu. E que ele me colocou juntamente com outros naquilo que é o corpo de Cristo. É isso que nós cremos. E todo cristão verdadeiro crê nessa mesma coisa ao redor do mundo, porque isso é gerado pelo Espírito Santo, é ele quem nos instrui a respeito disso. No verso 5, Paulo diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Este Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós confessamos isso. Há um só Senhor, que é Jesus. Embora nós sejamos de diferentes temperamentos, diferentes culturas, posições sociais, há homens e mulheres, idosos, jovens e crianças, mas todos nós dizemos a mesma coisa: Jesus é Senhor, e é o único, não há outro. Ele é o Senhor, e nós cremos nele, uma só fé. Nós cremos nele, cremos da mesma forma, cremos no mesmo Senhor.
esta fé que é operada em nós pelo Espírito Santo, por isso que é chamado unidade do Espírito. E nós fomos batizados no mesmo batismo. Não há aqui qualquer base para você dizer que só tem uma forma de batismo. Nós, na Igreja Presbiteriana, entendemos que batizar por aspersão é uma forma correta. E também entendemos que batizar mergulhando por imersão também é uma forma aceitável biblicamente. Então é por isso que quando os irmãos vêm de igrejas que não batizam por aspersão, o irmão vem, por exemplo, da Igreja Batista ou da Assembleia de Deus, nós não rebatizamos. Embora nós pratiquemos o batismo por aspersão, nós aceitamos o batismo por imersão, se for feito corretamente com água e em nome de Jesus Cristo. Porque é um só batismo, embora alguns... Eu esqueci de falar da efusão, né, ou afusão, que é salpicar água. Não sei se vocês sabiam, mas tem também, né, que é salpicar água. Alguns acham que até foi o que Pedro fez no dia de Pentecostes. 3.000, não tinha tanque. Como é que Pedro batizou 3.000 no dia de Pentecostes? Alguns acham por afusão. Eu não sei, eu acho que ele saiu batizando por aspersão um por um, mas isso é uma grande discussão, né? E isso aqui, se eu tiver errado, é erro, tá? Não é heresia. Então você continue mantendo comunhão comigo, porque a gente diverge sobre a forma de batismo, que não é essencial para a salvação. Por isso que nós temos comunhão com os irmãos imersionistas, porque um dos dois está errado, não é? Ou então os dois estão certos, né? As duas formas eram praticadas no Novo Testamento, há essa possibilidade também. Mas há um só batismo, porque o que é essencial no batismo é que ele é a expressão dessa fé no único Senhor Jesus, e é feito em nome de Jesus, com essa intenção. E agora no verso 6 ele diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a terceira razão, ele está dando 3 razões aqui. Primeiro, há um só Espírito que opera em nós, nos chama, nos dá a mesma esperança e nos coloca no mesmo corpo. Segundo, há um só Senhor em quem nós cremos e em nome de quem fomos batizados. Terceiro, há um só Deus que é Pai de todos. Em Cristo Jesus, Ele nos adotou e fez parte da sua família. Ele é sobre todos, Ele é soberano, Ele reina sobre todos. Ele age por meio de todos. Somos instrumentos na sua mão. Paulo vai tratar disso mais a partir do verso 7, quando ele vai falar dos dons espirituais, é o tema da próxima mensagem em Efésios. Deus age por meio de todos estes que são seus. E por fim, Ele está em todos, Ele habita em todos nós. Você quer uma razão melhor do que essa, para você se esforçar para preservar a unidade, a união com seus irmãos? Quer uma razão maior de que em nós atua o mesmo Deus, o Espírito Santo, o Senhor que é Jesus e Deus Pai que é soberano sobre todos? Temos a mesma fé, participamos do mesmo batismo, estamos no mesmo corpo, servimos ao mesmo Senhor e somos guiados e usados pelo mesmo Deus que é Pai de todos. Por isso, agora espero está mais claro essa exortação de Paulo: vocês têm que se esforçar por preservar a unidade do Espírito. Por quê? Porque esse é o povo de Deus, fazemos parte desse povo, abençoado pelo Deus triuno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, contudo um único Deus. Assim também devíamos ser, diversos, mas um corpo, uma igreja, um povo. Terminando em termos práticos, como é que isso se desenrola na prática? Eu creio que já mencionei algumas coisas, mas deixe-me repeti-la apenas para a gente fechar com uma aplicação prática. Primeiro, para que essa unidade, então, que há entre nós, essa unidade que há entre nós, para que ela seja expressa, é necessário que nós façamos a distinção muito clara entre aquilo que é erro e aquilo que é heresia, para que nós não deixemos de ter comunhão com pessoas que são nossos irmãos, mas que discordam em pontos secundários. Nós devíamos ser, nesse sentido, mais abertos para poder entender o pensamento dos outros, antes de dizer, isso aqui é heresia. Eu coloquei,
A turma da nossa igreja tem um programa, Perguntar Não Ofende. Não ofende não, mas dá um trabalho tremendo, né? E eles fizeram uma lista de perguntas para mim, pastor Douglas e vários, né, e nós respondemos. E está, inclusive, eu creio que está até aqui no boletim uma referência a isso, você devia acompanhar no YouTube, é muito legal. Aí deixaram para mim a pergunta: dízimo é obrigado ou não? Vê só, não é? E eu respondi que eu entendia que é um princípio bíblico. Bom, não vou dizer o tipo de... Se você quer ver o nível de xingamento, pode entrar na minha página no Facebook e você vai ver. Mas o pior foi de todos. O pior de todos foi isso. Pensei que o senhor era um homem sério, mas estou vendo que o senhor é um herege. Herege, por uma questão do dízimo. Está entendendo por que é importante fazer a distinção? No máximo eu estou errado, mas não chega a ser heresia entender que o dízimo é um princípio bíblico. Mas a pessoa pensou que era um herege e, naturalmente, fica difícil ter comunhão com essa pessoa, né? Quando ela me considera como herege, provavelmente ela não vai nem mais orar por mim, vai orar contra mim, né? Naturalmente. Vai orar contra mim. Então, é importante nós termos isso em mente, não é? Há equívocos na área teológica, prática, na vida da igreja, que precisam ser analisados para não impedir que nós tenhamos comunhão e união com essas pessoas que às vezes divergem em questões absolutamente secundárias. Mas, por outro lado, é nosso dever nos separar daqueles que se professam cristãos, mas que sustentam heresias perniciosas e doutrinas que são contrárias à verdade do Evangelho, que negam, por exemplo, a salvação pela graça, que negam a ressurreição de Cristo, que negam a divindade de Jesus, que negam a triunidade de Deus. Então, destas, de fato, nós temos que nos afastar em termos espirituais, não temos comunhão com eles. Embora, como eu disse, em todos os casos, nós temos que manter a civilidade, a boa educação e cumprimentar estas pessoas e procurar ajudá-las no que for possível. Um outro ponto aqui de aplicação é que, para que essa unidade seja expressa, de fato nós vamos precisar nos suportar uns aos outros. E eu quero perguntar a você nessa noite, quero que você examine o seu coração nessa noite. E veja se você não está quebrando a unidade da igreja ao se manter afastado de algum irmão ou irmã por questões pessoais de relacionamento ou de divergências em coisas absolutamente secundárias. Será que você não está quebrando a unidade, essa unidade que há entre você e essa pessoa, mas você não está expressando essa unidade? Essa pessoa lhe magoou, essa pessoa lhe ofendeu, essa pessoa discordou de você, essa pessoa tomou uma atitude ou escreveu alguma coisa, enfim. Mas eu creio que hoje à noite é uma boa oportunidade para você, diante de Deus, dizer: Deus, eu quero preservar a unidade da igreja, eu não quero ser um separatista, eu não quero me separar dos meus irmãos, por questões que podem ser resolvidas com a conversa, sentar juntos, tentar entender o outro e se perdoar mutuamente, para andar juntos, expressando essa unidade. O mundo morre de rir quando vê os crentes brigando entre si. O mundo acha maravilhoso, né? Quando irmãos vão para as barras do tribunal resolver um problema financeiro, ou estão brigando publicamente, xingando um ao outro no Facebook, por exemplo, né? Ou, sei lá, em qualquer outro ambiente público, os cristãos discordam por questões secundárias e se separam e não andam mais. O mundo ri de nós, escarnece de nós, e é um grande tropeço para o Evangelho quando a gente não consegue manter a união entre nós por questões secundárias. Que Deus nos conceda a graça, queridos, para obedecermos o que está no verso 3, a preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém.